Alguém disse que na vida existem duas certezas: a morte e os impostos. É um adágio popular que não deixa de ser verídico. A Bíblia é o livro da certeza, da esperança, é o livro da revelação. E tem um sublivro dentro da Bíblia chamado Revelação. Em João capítulo 14, 15 e 16, Jesus, antes de ascender aos céus, vendo a tristeza dos discípulos, e essa tristeza ela é descrita como não comum, como algo pesarosa e profunda. Ele começa o capítulo 14, Ridley. Você pode ler a promessa de Jesus, quando ele conforta os discípulos. Eu vou ler e você vai ficar com a leitura, só um minutinho. No capítulo 14 de João, Jesus, vendo essa dor, esse sentimento, esse abandono que os discípulos sentiam, ele olha para os discípulos e começa com uma promessa. A Bíblia diz assim, que Jesus fala aos discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar um lugar. No verso 16 ele diz: eu rogarei ao Pai e ele vos enviará a vós outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. Hoje nosso estudo será sobre o Consolador. Não é, Ridley? Qual o papel do Espírito Santo? Sim. A personalidade do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Esse é o primeiro estudo que nós vamos falar sobre a atuação da terceira pessoa de um Deus triuno. E eu gostaria de falar com você que é interessante alguns encontros que nós vemos essas três figuras que se apresentam como Deus Pai, Filho e Espírito Santo juntos. A primeira aparição é quando, na criação do homem, é citado: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Quando Jesus vai ser batizado, algo que, como uma pomba, paira pelo ar, representando o Espírito de Deus, e eles três ali estão juntos, e a voz do Pai diz: esse é o Filho no qual eu tenho prazer. O último capítulo da Bíblia fala que o Espírito e a noiva dizem: vem. Então o Espírito Santo é a presença de Jesus nas nossas vidas. Mas o que diz sobre a obra do Espírito Santo, sobre quem é o Espírito Santo, sobre é o Espírito Santo uma pessoa distinta, como Jesus é distinto do Pai, que tem uma função distinta? O que você pode nos ler a partir de João 16, de 5 a 11, para nós começarmos a falar com as pessoas que nos assistem, que deu seu like, que comentou os nossos programas, a quem nós agradecemos, se inscreva, e que Deus poderosamente possa nos usar, que nós somos muito falhos, para que você possa crescer um pouco de conhecimento e de comunhão com Deus. Lembre-se, não olhe para nós, olhe para o que a palavra de Deus está falando. Muito bem, Sérgio. É bom estar aqui no canal. Sim, eu creio. E hoje a gente falar sobre a pessoa do Espírito Santo. E não temos a capacidade de dissecar o assunto e de muito menos explicar a sua natureza. Mas o que nós temos na Bíblia é que ele existe, ele é real
e ele faz parte da divindade, do Deus triuno. E no capítulo 16 de João, é o que a gente vai ler agora para a gente fazer essa introdução, esse início. O capítulo 16 de João fala sobre a missão do Consolador. João 16, no verso 5 em diante. Ele diz o seguinte, João, o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, né? 16, verso 5 diz: Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho muito ainda as coisas a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então, esse encontro dos discípulos com Jesus é muito interessante, porque nós vimos aqui essa questão dele dizer assim, olha, aqui está mostrando as três pessoas da Trindade. Eu vou para junto daquele que me enviou. Quem enviou Jesus? O Pai. E se eu não for, eu não posso enviar o outro. Ele não vem. Então ele está dizendo aqui, eu vou para junto do meu Pai, que me enviou, e porque se eu não for, não tem como o outro Consolador, o Paracleto, a outra pessoa, vir para ficar com vocês. Então você vê claramente nas pessoas que questionam essa questão da Trindade, Jesus dizendo, no batismo, como você disse, e agora é muito claro o que dizendo isso. E ele veio para quê? Para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então o assunto que nós vamos fazer hoje é sobre a missão do Consolador. Ele é real, ele está no meio de nós e ele está em nós. Nós temos passagem também que fala sobre isso, né, em João 17. Então é muito interessante, é muito importante nós entendermos essa questão, porque vai dissipar de muitas ideias, muitas coisas que são faladas, muitas doutrinas que são ventiladas contra a pessoa do Espírito Santo. Então, no decorrer desse estudo, na sequência desse estudo, que também nós não podemos fazer isso em poucos minutos que nós temos aqui, é só mesmo o nosso intuito nesse canal é dar para você um pontapé para que você busque estudar a Bíblia cada dia mais, cavar, como diz lá em Provérbios, como fosse buscar as pedras preciosas, o ouro, a prata. É isso que é a nossa intenção. Eu dei ênfase que Jesus percebeu o entristecimento dos discípulos depois que ele ressuscita e fica com os discípulos durante 40 dias, é o que os estudiosos, é o que se apura que Jesus ficou de 40 dias, depois ele foi assunto aos céus. E os discípulos então ficaram entre a certeza agora do rei ressurreto, o pecado e a morte foram vencidos porque Jesus ressuscitou, e era natural que ao conviver, ao comer, ao pescar, ao confortar, porque Jesus andou com os dois no caminho de Emaús, Jesus partiu o pão com eles e ele só reconhecesse quando eles partiram o pão. Exatamente. E ele dizia, você sentiu o calor? Ele disse, eu sentia. Ardia o coração. Ardia o coração. Então, nós estamos falando de um Deus que se importa com os nossos sentimentos e que não brinca com os nossos sentimentos. E esse Deus é o mesmo Deus que diz em João 14, 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Outra coisa distinta da missão do Espírito Santo que nós vamos tratar nesse programa é: isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Jesus estava com eles, dizendo, olha, eu vou falar para vocês. O Consolador,
o Espírito Santo, a quem o Pai envia, eu, Jesus, estou falando do Espírito Santo, a quem o Pai envia. Olha, são 3 pessoas. Não tem como torcer o verso, distorcer a Bíblia, descontextualizar. Eu estou com vocês. Estou falando do Consolador que o Pai vai enviar. Ele vai ficar com vocês. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que vocês se lembrem de toda a verdade. Ele vai vos conduzir na verdade. Olha lá. Enviará em meu nome. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixa eu só acabar o último. Sim. Eu sei o que você vai comentar, mas eu tinha um outro trecho para dar ênfase ao ministério do Espírito Santo. E aí nós fechamos com 4 pontos. Eu anotei 3, mas nós teremos o 4º ponto. No capítulo 16, no verso 14, para mim, tem uma parte fundamental. Como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo interagem. Porque Cristo dá glória ao Pai. O Pai dá glória ao Filho. Esse é o Filho no qual eu me comprazo. O Espírito diz assim, a Bíblia diz, João 16, 14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. É interessante e muito interessante a gente entender isso, é que quando ele diz que ele enviaria outro, e esse outro consolador, né, a gente sabe no grego é paracleto, é o advogado, é como se fosse, eu estou indo, mas estou enviando outro da mesma natureza. Porque aí vem o questionamento do Espírito Santo, não é uma pessoa, mas quando ele está enviando ele não tem como ele enviar uma força, não tem como ele enviar uma coisa imaterial. Então ele está enviando uma outra pessoa. E ele diz que essa pessoa estaria com eles todos os dias, que essa pessoa os convenceria do pecado, convenceria o mundo, quer dizer, todos seriam convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando você diz aí no verso 16, ele me glorificará. Quem? O Espírito Santo. E Jesus diz que eu estou aqui porque eu glorifico o Pai. Quer dizer, nenhum retém glórias. Todos são glorificados. Glorifica e são glorificados. E agora eu quero tocar no assunto que... Só completando aqui, aí ele diz assim, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo que tem o Pai é meu, por isso eu vos digo que há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, o que acontece é que não tem muita gente acha que na Trindade, nas 3 pessoas da divindade, existe um maior, um menor, não. Todos glorificam alguém e é glorificado. Então, a natureza é a mesma, a onisciência, a onipresença, a onipotência, são todos 3, com todas as naturezas, estavam na criação e está em todo momento na Bíblia. E aí, outra coisa, o papel de cada um é a diferença. Tem papéis diferentes, mas não tem nenhum maior do que o outro. É porque na linguagem patriarcal a gente acha que o pai sobressai o filho. Mas na Trindade não existe isso. Existem funções de trabalho diferentes. Qual a função do Espírito Santo hoje? A função do Espírito Santo hoje é o que está dizendo aqui. Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando Jesus veio, qual que era a função dele? Era ser sacerdote? Não, ele era o cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. Depois que cumpriu-se essa missão, hoje ele é intercessor. Lá em Hebreus, o livro de Hebreus nos traz como o nosso sumo sacerdote. Então ele não é mais o cordeiro do santuário, ele é o sumo sacerdote. E quem que é que convence as pessoas que tem que ir aos pés de Jesus? É o Espírito Santo. Um outro ponto que eu queria tratar é agora como é que Deus o Pai, Deus o Filho, glorificam o Espírito Santo. Mateus 12, 31 a 32, olha que coisa maravilhosa.
A palavra de Deus, ela revela que Cristo é Deus, que o Pai é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Na realidade, na criação, nós vemos a divindade criar a humanidade. Você concorda, Rei? Sim. A divindade fala no plural. Façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança. Gênesis, né? É, Capítulo 1. isso. A divindade acompanha o homem até o ministério, depois da queda, até o ministério de Cristo pessoalmente. O Espírito Santo, Deus o Pai e Deus Filho esteve presente durante toda a história da humanidade. Quando a gente vai estudar a partir das nossas próximas, nós vamos ter 3 lições, nós vamos estudar o santuário e nós vamos ver como era didático a presença de Deus o Pai, a presença do Espírito Santo, os candelabros, o candelabro, os 7 Espíritos de Deus, o óleo, o azeite, né? E o cordeiro, e o sangue, os pães, representando o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Mas esse verso aqui, ele mostra como, esses 2 versos, Mateus 12, 31 a 32 diz: por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia. Quem é que a gente comete blasfêmia contra o quê? Quando a gente fala algo contra Deus, o Pai, contra Jesus. Serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não se perdoará. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho, contra mim, ó, Jesus está dizendo assim, se você falar coisas contra mim, eu vou te perdoar. Mas olha como que a divindade glorifica um ao outro. Será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado. Nem nesta era, nem na era que há de vir. Ou seja, o poder convencedor do pecado, da nossa condição. Nossa condição, nós já vimos que o pecado é uma condição. O pecado não é um ato, o pecado não é uma ação e o pecado não é um ato, é sim uma atitude, mas nós vivemos nós somos concebidos em pecados, nós vivemos no mundo, no ambiente de pecado, que precisa ser purificado, destruído e refeito, né? Nós sofremos as consequências do pecado na genética e na consequência da própria consequência do pecado, que você vai morrer, eu vou morrer, nossos filhos vão morrer, você perdeu seu pai, né? A gente perde nossos familiares, e tudo isso é consequência do pecado. Então o Espírito Santo vem e nos convence de que se rebelar contra Deus deixou a humanidade na condição e no ambiente de pecado. Jesus vem e nos salva, nos conscientizando pessoalmente. Mas esse ponto é que eu quero dizer para vocês. Porque existe uma doutrina que imagina que a graça começa quando Jesus nasce, quando ele começa a ministrar, e que o Espírito Santo opera quando Jesus vai embora. O próprio Jesus diz, o Espírito de Deus está sobre mim, vai lá e diz a João Batista. Os coxos andam, os cegos enxergam, os presos estão sendo libertos, os mudos falam. Cumpriu o que está escrito em Isaías. E cumpriu, porque o Espírito Santo, Davi diz assim, não retire de mim o teu Santo Espírito. Davi diz, santo, santo, santo. Não? Sim. Então nós vemos a Trindade, mas o papel, nós estamos falando de 2 assuntos, está percebendo? Deus triuno, desde a criação, no ministério de Cristo, durante os profetas, que o Espírito Santo inspirou, a Bíblia diz que toda palavra é inspirada por Deus, que o Espírito Santo inspirava os profetas, não é? E nós estamos falando da pessoa, da personalidade de um ser individual que não é uma força. Aí você tocou num assunto que ele convencerá, ou seja,
existe um diálogo. O Espírito Santo, ele conversa, ele opera. Queria fazer só um adendo no seu Não, vai raciocínio. fazer, é isso que eu vou passar para você agora, a palavra. Desculpe se tomei demais aí. É porque no seu raciocínio, quando Jesus afirma que pode blasfemar contra ele, contra o Pai, que terá o perdão, mas se blasfemar contra o Espírito Santo não terá, é porque é só uma questão de lógica, de raciocínio lógico. Se o papel do Espírito Santo é te convencer, o salário do pecado é a morte. Quer dizer, então o salário do pecado é a morte. Quem me convence que sou pecador é o Espírito Santo. Então eu posso blasfemar contra Jesus, posso blasfemar contra o Deus Pai, que há perdão. Por que há perdão? Porque o Espírito Santo pode te convencer que você blasfemou e que você se arrepende. Agora, se você blasfemar contra ele, o que é um tipo de blasfêmia contra o Espírito Santo? É o que muitos hoje estão cometendo. É não crer que ele existe. Que ele é uma força, que ele é apenas um poder do Pai. Então isso é uma blasfêmia porque você limita ele de te convencer. Então eu gosto sempre de fazer essa comparação. Você está no litoral, na praia, e começa a se afogar. Aí tem um camarada lá que é os bombeiros que te resgatam, que faz o resgate. Aí ele vem para te resgatar e você não quer que ele te resgate. O que pode fazer? O único que pode ali te resgatar é ele, que é o papel dele. Aí você não aceita, aí morre. Então a questão é essa, Jesus falou muito bem claro. Olha, você pode me rejeitar o Pai, blasfemar, tudo, mas quanto ao Espírito Santo, é um pecado imperdoável. Por quê? Porque não tem alguém que vai te convencer que é pecado, e aí você vai morrer, porque o salário do pecado é a morte. Se você continuar no pecado, você vai morrer. Então é uma coisa bem simples, que muitas vezes as pessoas, hoje com a internet, põem tanta besteira na internet, tanta coisa. Não é só de hoje, porque a gente tem que ter muito cuidado com isso. Nós já na época dos discípulos se negava a presença do Espírito Santo. Isso sempre foi um tabu. Mas, voltando ao capítulo 16, de 15, de 5 a 11, ele vos convencerá da justiça, do pecado e do juízo. Olha, então, o Espírito Santo, o papel dele é convencer que nós somos pecadores, nos lembrar que vai ter um juízo e que vai ter uma justiça. O papel dele é condenador, condenativo, ele é tá entendendo? O papel dele Se o papel do Espírito Santo convencer. É convencer do pecado, na realidade, o Espírito Santo, ele vem nos tocar da nossa condição. Quem é que o homem se arrepende por si mesmo? Não. Ele se arrepende por quê? Porque alguém convence que você errou o alvo, né, que é o pecado. E esse, quando você tem um filho que te desobedece, e você vai ter que chamar a atenção daquele filho, você vai ter uma conversa com aquele filho, você vai entrar numa conversa íntima, normalmente no quarto. Eu, quando converso com meus filhos, eu sempre converso em separado, nunca converso em público, eu nunca chamei a atenção dos meus filhos em público, e sempre tivemos conversas a sós. E essas conversas, então, nós vamos dizer, olha, você está cometendo tal erro, você está... Então, ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo, mas para nos salvar. Ele convencerá, ele gera um envergonhamento. Ele gera o querer e o efetuar. Através do Espírito Santo, você é transformado. Não tem eu me converti, eu me tornei bom, eu faço porque eu quero fazer, eu consigo vencer o pecado. Existe isso? Só pelo poder do Espírito Santo. Eu sempre gosto de deixar essa passagem, a nossa ineficiência de auto-mudar. E Paulo diz em Romanos, eu gosto muito dessa passagem em Romanos capítulo 12, que ele fala nós devemos transformar, deixar que a nossa mente seja transformada. E o único poder que pode transformar essa mente para uma mente renovada com o poder de Deus é o Espírito Santo.
Romanos 12, 1 e 2, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então já veio a razão, né? Aí ele diz assim, ó: não conformeis com este século, ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Então, essa renovação da nossa mente só pode ser feita através do poder do Espírito Santo te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa transformação, nós não conseguimos fazer. Essa transformação vem de fora, não é de dentro. De dentro porque quando você o aceita, ele vive em você. João 17, depois a gente vai para frente, com certeza vai ver esse tema, onde diz que ele já não mais está por nós, mas está em nós. Então aí ele faz essa transformação no coração, na nossa mente, que a mente é o coração, né? Que é o pensamento. Então o que nós temos que entender é que por nós mesmos, como diz lá em João, no próprio João diz: sem mim nada podeis fazer. Quando Jesus diz sem mim nada podeis fazer, ele está se referindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então nós não podemos por nós mesmos nos ser bonzinhos, ser bom, eu não faço isso, eu não faço... Não, a transformação da nossa mente, para que a justiça de Deus habite na nossa mente, nós temos que deixar que o Espírito Santo faça o trabalho, que nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e aí fazemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Eu tive uma amiga que ela entrou em contato comigo, e a gente fazia uns 5 anos que não nos víamos. Ela disse que sonhou comigo e resolveu ligar para mim, porque ela queria me dizer que tinha se convertido. E ela disse que sozinha, ela é uma pessoa esotérica, e resolveu em casa ler a Bíblia e o livro de Jó. E ela viu que Deus estava falando com ela. É muito difícil. O livro de Jó é um livro muito difícil para você achar uma palavra assim de conversão, porque ele é um contraponto a tudo que existia de legalismo. Isso. Mas ela me procurou e queria estudar a Bíblia, e aí a gente falou, e aí nós chegamos naquele ponto. Deus operou. Falando do Espírito Santo antes do seu ministério, mas como é o processo de renovação. A gente falou sobre o perdão, sobre Jesus perdoar, Jesus levar sobre si as nossas culpas, que o agente operador do convencimento do pecado é o comunicador também do perdão, né? Aí Salmo 51, 12 diz: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Ou seja, a nossa atitude, mesmo sabendo que nós vivemos em um ambiente de pecado, numa condição pecadora, com uma constituição decadente, ou seja, que nós vamos estar cada vez mais nos deteriorando, nós estaremos nos corrompendo no sentido do envelhecimento, do adoecimento, não é? Mas a renovação da fé, a renovação da nossa mente, ela é gerada. E aqui diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, de serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser a semelhança de Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. A gente, nosso tempo, Efésios 4, 22. Nosso tempo é curto, mas você me fez lembrar do salmista Davi, no Salmo 51, é um salmo de reconhecimento do pecado que Davi cometeu. É um salmo lindo, tem hinos lindos com o Salmo 91. E ele diz no Salmo 91, que é muito conhecido, o verso 10, mas eu quero ler além do 10 um pouquinho. Ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, não é ele que vai criar ele mesmo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Isso aí ele está falando dele. Um espírito de bom. Então vamos ver o que é esse espírito. Aí diz assim:
Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Aí é o Espírito de Deus. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Davi, quando ele se arrependeu de todos aqueles pecados ali, ele viu que a culpa estava sobre ele, ele pediu para Deus renovasse a mente dele, o coração dele, colocasse nele um espírito voluntário, alegria. E diz, não me retires da tua presença, nem retires de mim o teu espírito, mas restitui alegria na tua salvação e me sustenta com um espírito voluntário. Então, todos aqueles que são transformados pelo Espírito Santo, ele tem alegria e é voluntário. Voluntário é aquele que está para servir. Então, eu acho muito interessante isso. O nosso tempo é curto, mas a gente, como a gente disse no início, é o pontapé que a gente quer dar para que você busque mais a estudar a Palavra de Deus. Nós vamos findar com Gálatas 5, 22 a 23. Eu peço que você leia para a gente encerrar esse estudo de hoje, aonde o Espírito Santo convencendo do pecado, você se convencendo que é pecador, a atuação dele, esse é o resultado dos frutos do Espírito. O fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Contra essas coisas não há lei, porque você está de acordo com a vontade de Deus. O fruto do Espírito é o amor. E o amor produz alegria, paz, paciência, domínio próprio, amabilidade, bondade, fidelidade. Simples assim. O Espírito tem o fruto é o amor. E esse é o poder dele na nossa mente e no nosso coração. Amém. Hoje nós ficamos por aqui, mas o que nós queremos é que você entenda que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo têm uma ideia fixa em nos salvar. Amém. Assim eu creio. Até o próximo programa.